Bom, tô felizaço de estar aqui e, na verdade, tô tão feliz quanto nervoso, porque, velho, tô animadaço que a primeira entrevista do canal é contigo, que tem muito significado pra mim. Felipe Ianni, amigo, mentor, aliado de aventura, é muito louco, assim. Primeiro, preciso te agradecer pelo banho que você me deu, quer dizer, não me deu. Complicado aí, mas ele compromete. Começa de novo? Vou pegar o gancho então, porque Claro. talvez faça sentido a gente começar com como a gente se conheceu. Sim. É muito louco, só parando pra refletir hoje que eu percebi que passaram quase 6 anos já daquele evento que eu vim palestrar em Brasília para a empresa Júnior. E aí aconteceu algo muito único para mim, né? Acabou a palestra e aí sempre rolam aqueles papos rápidos assim, sobre o conteúdo, sobre o momento de vida da pessoa e tudo mais. E aí você chega, se apresenta e basicamente você fala assim, conta comigo, você me tem como... Em outras palavras, você falou assim, sou o teu aliado, sou o teu parceiro e tô disponível para qualquer tipo de ajuda, em qualquer nível que você precisar, tô aqui para você, tamo junto, né? Isso para mim foi muito forte e até hoje, né, perdura em 6 anos, assim. Então queria te perguntar primeiro, o que te fez me trazer esse convite, essa oferta, essa entrega tão sincera, tão inteira, de cara, tendo acabado de me conhecer? Qual foi a tua interpretação sobre a jornada em que eu tava e como que você se conectou com isso, assim? Cara, eu gostei muito da mensagem que você levou naquele dia, que você quer transmitir para os jovens sobre educação, sobre como se desenvolver, como crescer, enfim, como ter liberdade em vários sentidos. E eu admirei muito isso. Fez todo sentido para mim. Falei, cara, é isso. Eu acho que o Mark é um cara que vai mudar a vida de muita gente e quero estar junto. Eu lembro que talvez você tenha sido uma das primeiras pessoas que eu senti aliança mesmo, sabe? Como se eu estivesse numa grande aventura épica e tem aquela pessoa, tipo, lado a lado, mas você nunca deixou barato pra mim, né? Então, no começo da nossa relação, eu lembro que você me incomodava muito, eu me sentia super desconfortável nas nossas conversas, porque nossa visão de mundo, ou talvez a forma da mesma visão de mundo, o vocabulário, as experiências, a bagagem, os termos que você usava, as provocações que você fazia eram muito distantes do meu mundo na época. Sim. Então era aquela coisa que me tirava da zona de conforto, mas ao mesmo tempo me fazia crescer muito, assim. Então, o que você sente que era essa principal diferença nossa de perspectiva? Então, eu sempre tive muita ligação com a materialidade. Então, eu também sou muito visionário, mas eu acho que tem um nível de realismo de como fazer, que me encanta muito, que eu acho que faltava um pouco naquele Mark lá de 2014, quando a gente conversou, né? Eu disse, caramba, o que eu posso contribuir com essa visão do Mark? É isso, como materializar. Como fazer com que isso saia do campo das ideias e isso tenha impacto real na vida das pessoas, né? Mas o que é esse materializar? Caramba, como pegar esses sonhos, que são só expectativas, e transformar isso num objetivo, com passo a passo, para você chegar lá. O pragmatismo, né? É vida prática, né? É onde, de fato, as pessoas têm valor na vida, é isso. É como, independente do seu sonho, se você não tem um tempo dedicado, com qualidade, na sua agenda, no dia, você nunca vai ver o sonho. Isso é só um devaneio. E eu acredito muito nisso. E acho que, enfim, de toda a minha experiência, é isso que eu posso agregar de melhor para as pessoas. Como pegar um problema complexo, analisar e ter um passo a passo ali, que, cara, que se eu fizer isso, eu vou construir, vou aprender. Mesmo que você não saiba todos os passos, mas, enfim, te bota em movimento, né? O sonho que não é vivenciado vira devaneio, né? Então, conseguir sentir na pele a construção diária desse sonho que muitas vezes a gente coloca lá longe como um ideal, como uma utopia distante, impossível, talvez trazer e reduzir esse espaço, né, entre o hoje e o futuro, né, e faz acontecer agora. Eu lembro que foi isso que me impactou muito e talvez faça sentido trazer um pouco da tua história, assim, porque
Eu tava brincando com a equipe vindo pra cá que você é uma das pessoas mais peculiares que eu conheço, pelo quanto que você desafia estereótipos, pelo quanto que é fácil, talvez na primeira impressão ou na primeira vez que alguém te escuta, é muito fácil te colocar numa caixinha, mas no momento que você começa a conversar com o Felipe Ianni e aprofundar de onde que vem aquela fala, mano, é uma narrativa, é uma forma de ver o mundo muito diferente do comum, né? E que na aparência por fora pode parecer comum, mas pelo contrário, né? Então, pra mim, você é um grande hacker nesse sentido. E a pergunta é como que você chegou nisso, né? Tipo, cara, qual foi tua infância? Que vivências, que experiências que você teve que viver, que aprendizados pra em tão pouco tempo ter desenvolvido uma personalidade, uma visão de mundo e uma coerência tão fora do normal? Cara, até difícil um pouco falar, assim, de por onde começar, né? Mas eu acho que, assim, sempre me intrigou muito o desejo de ter liberdade. E o que é liberdade para mim? É o que eu faço, com quem eu faço e onde eu faço, né? E aí, desde o princípio, eu imaginei, para eu ter liberdade, eu quero empreender. Eu quero ter liberdade de tempo, de recursos, para eu poder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Né? Ter independência. Né? Então, o primeiro grande dilema da vida é isso. Caramba, como é que eu posso para ter liberdade? Como é que eu posso fazer para tomar as minhas próprias decisões, né? Você consegue lembrar, tipo, de que época, de que idade isso se elaborou de alguma forma? Claro que não com essas palavras, mas essa sensação, assim. Cara, desde que eu entendo por gente, assim, muito novo, muito pequenininho, assim, eu já pensava em... já era muito apegado à liberdade, queria empreender. Achei que esse fosse o caminho, né? Empreender no sentido abrir empresa mesmo. Ter um negócio, ter independência financeira e aí sempre me intrigou assim, como é que eu posso fazer para ter o melhor aproveitamento possível do meu esforço, do meu tempo? Eu sempre me interessei muito em saber como é que eu poderia aprender a aprender. Então, acho que, sei lá, a minha infância foi muito disso. Eu queria entender como eram as coisas, então era aquela criança que, chegou uma coisa nova em casa, eu ia ler o manual. Eu sempre fui muito ligado com isso, né? Em aprender a aprender. Como fazer para expressar melhor, para pensar melhor. E isso me tirou de ciladas, né? De caramba, como é que eu posso ter outros caminhos ou ter outros desafios. Eu acho que também eu fui exposto a modelos de mundo muito distintos na minha infância. Então, tipo, eu me sentia sempre excluído de tudo, né? Eu era como se fosse realmente um peixe fora do aquário e eu não me sentia incluído em lugar nenhum, na verdade. Nossa. Mas isso, eu nunca reagi como uma vítima nisso. Eu achava interessante e queria compreender, né? Então, sei lá, eu tinha uma família muito simples, mas meu pai era um cara mega visionário que ele estava começando também a prosperar, a fazer negócio, eu achava muito legal ver isso dele. Também vi meu pai sendo funcionário público e sendo mega escravo, odiando o trabalho, e caramba, isso eu não quero de jeito nenhum, sacou? Então eu acho que eu fui exposto a muitos mundos, consegui absorver muito, né? Então, que é uma coisa que eu sempre busco. Eu acho que a gente tem que ter um modelo de mundo muito enriquecido. E modelo de mundo é aquilo que é posto na sua frente. Então, a gente consegue escolher dentre opções do que eu já vi. Então, é uma visão muito limitada. E para a gente realizar e construir coisas, a gente tem que pegar, cara, e ampliar um pouquinho como é que é essa visão. A partir daí, eu vou conseguir ter condição de tomar melhores decisões, né? Isso foi muito bom. Sempre me interessei muito em conversar com pessoas diferentes, em conversar com adultos. Então, eu era aquela criança que, cara, beleza, tinha molecada brincando aqui, mas eu queria estar lá com os adultos, vendo o que eles estavam falando, o que estava rolando. Então, isso foi muito bom. E eu tive uma criação que estimulou muito isso, né? Meus pais também me deram a criação que eles desacreditavam muito na educação tradicional. Tá. Então, na visão do meu pai, a escola é importante, mas como você está indo para uma guerra, que é a vida. É só mais uma ferramenta. Então, vai lá, faça bem feito, mas se você depender só disso, você vai estar na enrascada. Então, vai se desenvolver em outras coisas. Então, ele sempre deu muita abertura para, quando eu quis trabalhar, beleza, ele não botou objeção nenhuma. Quando eu quis, sei lá, o que eu quisesse. E quando que você quis trabalhar? Desde pequeno, eu lembro, criancinha mesmo, assim, eu queria ir lá pra loja ajudar nas coisas do dia a dia e observar, enfim. Mas a primeira coisa que eu empreendi mesmo, né, eu tinha 14 anos e abri um site que vendia quebra-cabeça personalizado. Então, pegava a foto da criança e fazia um quebra-cabeça e vendia, né. E aí eu coloquei
montei um sitezinho, fazia anúncio na época no Orkut, né? Em comunidade de pais, consegui botar alguns vendedores e montei um sisteminha de venda, né? Você consegue lembrar como que era isso pro Yanni de 14 anos, assim, tipo, Cara, tô abrindo meu negócio? Era muito chocante para as outras pessoas, né? Porque era muita coisa na internet, então ninguém sabia muito bem a minha idade. Mas, enfim, foi muito bom para eu desenvolver argumentação, para eu conseguir, enfim, pensar às vezes a dificuldade do negócio, né? Era um negócio mínimo ali, mas, cara, foi muito legal. E o principal disso, eu acredito, foi que eu vi que eu podia, que eu conseguiria. Que não é porque eu que tenho 14 que sou novo que eu não posso. Então, eu ia para a escola, eu tirava notas muito boas, mas eu queria resolver tudo de manhã ainda. Ó, era inconcebível para mim, caramba, passar 5 horas na escola, chegar em casa e não ter que estudar mais porque eu não aprendi. Não, então se eu vou para a escola, eu tenho que aprender tudo lá. Então, isso aí é sem dúvida. Era aquele cara chato que estava na frente, beleza, passou o conteúdo de hoje, entendi? Não, pergunto. Então, eu ia para casa sabendo. Tipo, sei lá, eu parei de fazer dever de casa, se eu tô de manhã para lá, eu vou resolver isso de manhã. Porque você tinha um propósito pro resto do teu tempo. Exatamente. Não adianta querer fazer isso, beleza, e não desenvolver, não usar bem o tempo em outros momentos, né? Então, acho que eu consegui usar muito bem o meu tempo. Então, de manhã para a escola, resolvia bem a escola, cara, era o melhor aluno da escola, e à tarde ia desenvolver minhas coisas. Ia ler, enfim, quebrei a cabeça lá para ver como é que eu ia montar um site, aprendi sozinho, fui lendo, aprendendo, né? Então, enfim, consegui usar essa minha facilidade de aprender, na minha visão, a minha facilidade de usar bem meu cérebro para desenvolver conhecimento e conseguir lá fazer esse negócio. Foi uma fase muito legal da minha vida, né? Essa adolescência assim, né? Que massa. Eu não passei por isso com o duplo, pelo contrário. Tenho lembranças maravilhosas dessa época, né? Mesmo porque eu acho que também tem muito da expectativa que eu tenho em relação aos outros, né? Então, cara, eu tenho que estar bem comigo mesmo, independente de eu ter aprovação ou não de outras pessoas. Isso é uma coisa muito difícil para um jovem, mas isso para mim era muito claro, desde sempre. Eu fiquei mais de 7 anos trabalhando com adolescente no Prove, né, e com universitário, e eu imagino várias das pessoas pensando assim, tá, beleza, mais uma pessoa que fala assim, eu me vejo assim desde sempre, e já vim com isso natural, e as pessoas sentindo quase que uma distância, assim, tipo, cara, essa pessoa é extraordinária, né? Tipo, fora do comum. Nossa, é uma pessoa muito especial, muito única. E isso gera uma distância, a pessoa fala assim, tá, beleza, mais um empreendedor nato, e eu, como é que faço, né? Tipo, se eu não me identifico com essa história, né? O que você falaria para essas pessoas que agora estão se sentindo meio, peraí, eu não tenho nada de Yanni, como é que eu faço agora, então? Sim. Cara, eu acho que o grande sentido da vida é você ter objetivos. Então, para esse cara que está muito perdido, se ele define um objetivo e corre atrás, isso passa a dar muito sentido, né? E a partir do momento que você se coloca em movimento, você se coloca em contextos que você se conhece melhor, você vai ver quais são limitações, o que você tem que aprender, o que tem que desenvolver. Então, isso te bota num caminho de prosperidade muito legal, né? E é terrível para um jovem viver o objetivo de outro. Viver o objetivo do pai que quer que ele faça tal curso. Então, cara, e isso vai acontecer. Se você não tiver os seus objetivos, é óbvio que alguém vai botar para você e você vai ter que correr atrás. Então, o jovem ele tem que ter essa clareza de saber se expressar, de compreender que é difícil não saber todas as respostas. A gente não sabe, né? Eu não sei, ninguém sabe. Mas simplifica a vida, cara. Tenha um objetivo, uma coisa que você quer e corre atrás. E eu percebo também que muitos jovens não se colocam em movimento porque alegam que não sabem o que querem. Beleza, isso faz parte. Mas um primeiro objetivo, então, pode ser não. Então, eu vou ampliar, vou testar isso um tempo para ver se eu gosto e a partir daí tomar uma decisão consciente. Em vez de se paralisar, né? Ou então, em vez de se precipitar. Ou se paralisar, ou, caramba, ele constrói uma escada e vai para chegar no ponto que ele odeia. Né? Simplesmente porque foi displicente em tomar decisão. Que é a forma como a maioria das pessoas influencia os jovens a tomar as decisões, né? Tipo, você vai escolher o curso que vai ser pro resto da sua vida sem ter o mínimo de experimentação. Exatamente. Então, eu acho que assim, a decisão... É muito tolo se perguntar para um jovem o que você quer da vida ou qual é o seu objetivo. Isso é uma pergunta tola. O que eu quero em relação ao quê? Em que aspecto? Né? Então, eu acho que uma educação que faz muito mais sentido
primeiro, amplia o leque de opções que o jovem tem. E a partir daí, a pessoa vai se conhecer melhor, define alguns objetivos, testa, vivencia um pouco de cada uma dessas coisas. A partir daí você toma uma melhor decisão. Então vamos trazer um pouco de exemplo prático para isso. Voltando para a tua história, voltando para a tua faculdade, o que você foi estudar, como que era ser universitário, o que você estava fazendo que era igual aos outros, o que era diferente? Então, como é que eu vi a faculdade? Eu vi como um laboratório. Então, eu já estava empreendendo. Tipo, a literatura base do curso eu já tinha lido toda antes de a gente entrar no curso. Não, peraí. Você acabou aquele primeiro negócio aos 16? Sim. Com que idade que você entrou na faculdade? 17. E você estava fazendo o que com 17 que você falou que você já estava empreendendo? Então, com 17 eu tinha uma escola de informática e uma escolinha de inglês. As duas? Tinha o mesmo local, né, com a escolinha dos dois, né. Foi bem legal o começo, assim, né, que meu pai tinha um imóvel que tinha essa escolinha e o cara tava, tipo, há meses sem pagar aluguel, quebradaço o negócio, eu tinha uma poupança pequena. Ele falou, pô, vamos fechar? Beleza, não. Então, eu assumo as dívidas e vou continuar tocando o negócio. E eu tinha grana, assim, tipo, pra pagar algumas contas para não cortar a internet da escola de informática. E uma grana para imprimir panfleto. E eu mesmo saí panfletando, para ter aluno, né, beleza. Depois ir lá para a escola e fazer as matrículas, né? Então foi bem tenso, assim, tipo, minhas férias, né? Tipo, do final ali acabou o ano, começou o ano novo, assim, até começar a aula, foi muito tenso. Era muito apertado, e aí, beleza, consegui ter uma quantidade mínima de alunos, né? Aí saí desse ponto, botei num ponto melhorzinho, e aí passei mais ou menos uns 10 meses com esse negócio. E aí consegui vender para um comerciante lá do local. Quantos anos você tinha? 17. Aí você vendeu o teu primeiro negócio. E aí, Quer dizer, tua primeira venda de negócio. E aí quando eu vendi, eu tinha entrado na faculdade já. E aí tava naquela loucura, né? Tipo, impossível tocar do jeito que eu tava tocando. E aí eu consegui guardar um dinheirinho e fazer a faculdade. E como assim, você leu toda a literatura antes? Então, eu já comecei a estudar bem antes. Eu quero ter negócio, então vou estudar sobre. Então, já Foi fazer ADM? Áreas, ADM. Essas áreas principais da administração, eu já tinha lido os principais livros, né? Então, eu já tinha uma noção boa e conseguia aplicar, conseguia testar. Pô, vai ser legal, tá na faculdade que eu vou conseguir me aprofundar nas coisas que eu quero. Então, eu vi como um laboratório. Então, nessa época de universitário, você se aprofundando, mergulhando em aprendizado, assim. Sim. Esse Yanni universitário, ele estava aprendendo nesse laboratório em busca de algum objetivo maior para quando você tivesse 30, 40 anos? Ou era tipo, cara, presença aqui agora sem nem saber onde eu vou chegar? Não, eu sabia onde eu queria chegar e eu sabia que seria um caminho importante. Então, me preparei muito. Eu fui estritamente para aprender, profundamente. Então, aprender sobre gestão, sobre as áreas da administração. Então, a gente tinha a oportunidade de fazer consultoria para empresas grandes, né? Isso foi muito bom. Então, me dediquei muito com o movimento Empresa Júnior. Acho que foi um divisor de águas, né? Eu acho que eu aproveitei pouco a parte social da faculdade, mas, por outro lado, eu consegui me preparar muito bem. Mas quando você fala que você sabia muito bem o que você queria, qual era esse objetivo, então? Queria ficar milionário, parar de trabalhar cedo, isso na época, né? Desse conceito. E aí, ter total liberdade do que eu fazer. Queria apoiar projeto social, apoiar projeto de educação, mas eu queria ter uma quantidade de dinheiro X que eu não precisasse mais trabalhar, ter renda passiva, né? Então, antes da faculdade eu entrei com esse intuito. Eu quero aprender muito sobre business para empreender e ter independência financeira. Você não tem que ter X milhões, não. Você pode ter renda com estilo para que você tenha mini aposentadorias, que eles chamam, né? Isso para mim faz muito mais sentido. Tipo, eu não vejo nem de perto, beleza, vou ter ativos que me dêem uma renda, vou parar de trabalhar. Não tem nada a ver, porque eu adoro o que eu faço. Então isso hoje faz muito mais sentido para mim, né? Vamos aprofundar na questão grana, Sim. Porque quando a gente começou a conversar, eu lembro que me incomodava muito o quanto que você falava de dinheiro, o quanto que isso vinha na conversa, o quanto que você me questionava e me provocava sobre como que eu estava me organizando nessa questão. Sim. E eu lembro que eu estava muito resistente porque eu tinha uma perspectiva muito de que quando a questão era grana, existia algum tipo de corrupção de valores ou uma imagem bem de tipo, cara, capitalismo é o que fez o mundo ficar desequilibrado do jeito que ele tá, então pra mim não faz sentido correr atrás só de dinheiro. E aí eu vi você tipo colocando dinheiro tipo escancaradamente se apropriando e se assumindo
como sim, cara, meu objetivo vai ser ganhar dinheiro, assim. Então, eu queria entender, assim, por que é dinheiro para você? E por que ele é importante? Porque muitas vezes a galera quer ganhar dinheiro para comprar o carro do ano, por status ou por reputação, ficar competindo um com o outro, por aquele objeto de prazer, sonho de consumo, e muito no consumo, né? Sim. Como que você vê isso? Eu acho que o dinheiro, ele permeia todas as relações humanas. Não existe nenhuma relação humana que o dinheiro não permeie. Nenhuma. Nenhum tipo de troca, nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de relação. Pra gente estar aqui junto, isso envolve recurso. E as pessoas dedicam, mesmo falando que não acham isso muito importante, quem trabalha 10, 12 horas por dia durante quase toda a sua vida útil, não tem como ter um discurso que não acha importante, porque de fato o tempo dele é dedicado praticamente só para isso. Então, se a gente parar de olhar um pouco o que a pessoa fala e olhar de fato como ela vive a vida dela, a gente vai achar que a grande totalidade das pessoas acha o dinheiro a questão mais importante da vida. Mesmo sem assumir? Sim, mesmo com um discurso diferente. Se você quer medir a dedicação de alguém, observe quanto tempo ela dedica para um determinado assunto. E o cara que acorda cedo, vai para o trabalho até a noite e depois volta para casa, o aspecto mais importante da vida dele é dinheiro. E não importa o que ele fala, é dinheiro. Isso para mim não tem sentido. Então, caramba, eu quero ter um objetivo escancarado para que eu tenha condições de não viver nessa escravidão. E às vezes parece que eu sou o cara que liga para mais dinheiro. Não. Em termos relativos, não. Você está vendo só como uma ferramenta para a tua liberdade? Uma ferramenta para a liberdade e para potencializar tudo que eu quero. O dinheiro é um catalisador. Eu vejo dessa maneira. O dinheiro, ele é uma... Eu não vejo como uma coisa suja. De forma alguma. Ele é uma unidade de medida. Quer ver como é que estão as minhas coisas em relação às finanças? Olha como é que está minha conta bancária, meu patrimônio. Quer olhar qual é o nível de importância que o dinheiro tem para uma pessoa? Olha quantas horas ela trabalha por dia. Não tem como ter um discurso diferente do que você faz. Mas você fala de dinheiro numa perspectiva em que a liberdade está em foco, mas, ao mesmo tempo, dinheiro é onde as pessoas mais se aprisionam, onde é o oposto de liberdade. Por que você acha? Qual que é a mudança de perspectiva, o ponto de vista que faz isso? Eu acho que não é o dinheiro que escraviza, é o apego ao dinheiro. O apego. Então as pessoas matam e morrem por conta de dinheiro. E se você tem uma vida abundante, você tem a opção de escolha. Eu quero passar os próximos 5 anos sem trabalhar, dedicando tempo para minha esposa, para meus filhos. Eu posso, isso para mim é liberdade. E não se faz isso sem muito dinheiro, ou sem renda passiva. Então esse é o ponto. Então, sem dinheiro não tem liberdade. Você não tem liberdade nenhuma se você não tiver com um aspecto material muito bem resolvido. Essa é a sociedade que a gente vive. E isso é maravilhoso. Isso não é uma coisa ruim. Só que ao mesmo tempo que você traz isso num aspecto pessoal, individual, de escolha de vida e de estilo de vida, como que você vê isso em termos de sociedade? Porque também tem uma série de desequilíbrios sociais, ambientais, que vem de uma busca desenfreada pelo dinheiro pelo dinheiro, passando por cima de tudo e qualquer coisa. Né? Como que fica quando a gente olha para o coletivo? Sim, eu não acho que a culpa é do dinheiro em si. As pessoas são assim. Vamos pensar antes do sistema capitalista existir, como era o mundo. O mundo era muito pior do que é hoje. Tinha muito mais miséria, muito mais guerra, as pessoas matavam por dinheiro, sem esse sistema, né? Então, o ser humano é o ser humano terrível, com maldade, desde sempre. Então, na minha visão de mundo, nós temos desafios gigantes, mas nós estamos com o melhor contexto possível para fazer essa mudança. De miséria despencando, das minorias tendo cada vez mais força, mais voz. Hoje choca, né, quando um preconceito, há 5 anos atrás, isso era algo padrão. Então, a gente está num momento de muita evolução espiritual, de muita evolução de sociedade. Mas tem uma contradição no sentido de que você traz um aspecto histórico em que a gente está numa crescente, mas ao mesmo tempo a gente está numa crise global de desesperança, né? Eu sinto as pessoas no dia a dia, nos mais diversos ambientes, muito amargurados, muito encolhidos, muito
sem esse otimismo de futuro? O que você acha que causa, então, esse lugar de... Eu vejo que as pessoas têm expectativas gigantes em relação ao presente e ao futuro delas, sem capacidade de entregar. Isso gera frustração. É isso. Expectativas gigantes sem capacidade de materializar vai gerar frustrados. Agora, se pega alguém da nossa geração com força para trabalhar, para fazer, para desenvolver, para entregar resultado, cara, ele está na melhor época da história para viver. Olha a galera que está no Vale do Silício, ficando bilionária da noite pro dia. Literalmente. Isso acontece porque a gente está nesse momento de mundo. Então, é natural que as gerações passadas tinham expectativas muito menores em relação à vida, em relação ao mundo que queriam. Eles tinham muito mais foco em estabilidade, porque eles vieram de uma nação totalmente estruturada, praticamente rural. Óbvio que eles que tinham anseios diferentes dos nossos. E a gente tem expectativas gigantescas, muito maior do que as gerações passadas. E a gente não sabe entregar, de forma geral. Sonhos sem capacidade de materializar vai gerar frustrados, um bando de frustrados. Qual é a base, qual que é o núcleo de capacidade de realizar? Você está falando de sonhadores ou talvez idealistas. Sim. Que não fazem acontecer. E esse canal, ele nasce como uma busca por materializar mundos possíveis, né? Ótimo. Colocar a transformação no aqui e agora, assim. Então, o que você deixa como mensagem para conseguir fazer essa virada? Vamos pensar que esse canal vai mostrar para milhões de pessoas mundos diferentes e novas possibilidades. Mas se as pessoas, ao se depararem com isso, não souberem realizar, quando ela volta para o mundo dela, ela vai entrar em pânico. Então, ela vai gerar muito sofrimento. Porque, entende? Ele não consegue entregar. Então, se as pessoas ampliam o modelo de mundo e eles têm uma convicção muito forte de que eles vão conseguir atingir o mundo dos possíveis, ele está no caminho certo. Ele vai desenvolver um caminho de prosperidade, de felicidade, de abundância. Faz sentido? Então a gente volta para a prática como a melhor ferramenta. Colocar as coisas em prática. Isso. E o ponto-chave disso é a educação. Se a gente educar as crianças de forma diferente, a nossa geração é a geração que não sabe materializar muito bem. A molecada, mesmo se você pegar a galera que está na boa escola, que vai para uma boa faculdade, ele chega muito despreparado para a vida real. Para o trabalho ou para lidar com os relacionamentos. Então, vamos falar de educação, então. Sim. Teus futuros filhos. O que você traria para a educação deles que você sente que é parecido com o que você recebeu ou diferente do que você recebeu? Como que isso se compara com a maioria das coisas que você vê ao teu redor hoje? Certamente eu não estarei preso na educação formal. Eu acho que ela serve para pouquíssimas coisas. Ela é importante, mas ela a cada vez mais vai perder relevância e significado. Né? Isso é evidente. Né? Acho que ninguém fala, caramba, a educação formal é maravilhosa. Não existe esse cara hoje. É evidente que a gente tem um problemão. Acho que a base da infância ela tem que ser pautada em ensinar valores. Então a criança ela tem que ter acesso a experiências que desenvolvam valores humanos. Isso vem muito do exemplo da família. Então acho que é muito importante também que ela tenha amplitude de modelo de mundo. Então é importante ela conviver com pessoas que vivem totalmente diferente do que ela vive, com pessoas de distintas classes sociais, que têm diferentes profissões. Diversidade de referências. Porque eu penso que as gerações novas elas têm um nível de inteligência muito superior às gerações anteriores. E quando a gente tenta impor a nossa visão sobre o que essa geração deve fazer, a gente está, na verdade, puxando a régua para baixo. Na verdade, pensa se você seguisse todos os conselhos do seu pai em relação ao que fazer. São maravilhosos conselhos, né, na visão deles, mas isso te traria muita frustração. Pensa para a próxima geração. Cara, então eu não tenho que ficar tomando muita decisão. Eu tenho que tomar decisão de uma coisa que é evidente, vai botar em risco a vida dele, etc. Mas eu tenho que ensinar valores, tenho que ampliar o modelo de mundo e desafiar para que ele tome as melhores decisões. Beleza, mas você está falando muito de autorresponsabilidade, autonomia, liberdade, escolha pessoal. E isso muitas vezes pode ser confundido com um papo bem de meritocracia, de mercado capitalista, com esses rótulos, vamos dizer assim, né? E quem não tem privilégio? Porque muitas vezes a pessoa pode falar assim, cara, beleza, fácil sendo homem, branco, com pai funcionário público, e aí? Quem tá na favela, quem é negro, quem
é mulher, quem é trans. Como que fica o papo de escolha pessoal e autorresponsabilidade para os menos favorecidos? Essa galera que tem que ter isso mais aflorado, né? Porque ele vai ter muito mais dificuldades. Isso é uma coisa bem tensa, né? Eu realmente acredito que a sociedade ela tem que ser mais equilibrada, tem que ter igualdade de oportunidades. Isso é uma ilusão, isso não acontece nem de perto e vai demorar muito para que isso seja uma realidade. E acho que isso tem que ser uma bandeira não só das minorias, mas também de quem tem os privilégios. Então a gente tem que trabalhar em prol disso. Essa é a nossa obrigação, né? Nosso dever moral de trabalhar em prol dessa igualdade. Um dos meus objetivos é ter liberdade financeira para, inclusive, ter muito impacto social nas coisas que eu faço. Então, na forma que eu faço meus negócios, como eu dedico meu tempo, né? Isso é uma questão que quem tem privilégio tem que botar como prioridade. Considerando tudo isso que a gente conversou, qual é o mundo que pro Yanni já é muito possível, já é muito real, já é muito concreto, para você é óbvio, é um mundo muito possível, mas que talvez para outras pessoas que estão assistindo nunca ouviram falar disso ou acham isso impossível, assim. Eu acho que a relação das pessoas com o trabalho vai sofrer uma mudança gigantesca, porque cada vez mais as atividades manuais elas estão sendo substituídas por máquinas. Isso abre espaço para que a gente tenha uma relação com o trabalho e com o dinheiro totalmente diferente. Então isso gera uma abundância na sociedade muito favorável. As sociedades que têm muita automação, elas estão cada vez mais prósperas, elas têm cada vez menos desigualdade, elas têm cada vez mais prosperidade. E isso pode parecer antagônico, mas isso é uma realidade em vários locais. Acho que as pessoas têm que entender que a vida profissional dela e a vida financeira são coisas distintas. Elas não são a mesma coisa, né? Então, eu posso ter a minha profissão, que é uma das minhas formas de ganhar dinheiro, mas eu posso sim ter acesso a outros ativos que complementem a minha renda, que passam a ser grande parte da minha renda, que são paralelas ou não tem nada a ver com a minha vida profissional. E essa separação é uma grande mudança que as pessoas têm que ter de mindset. Trabalho não é questão de dinheiro. Não. As pessoas vinculam isso, porque elas dão muita importância para o dinheiro. Mas se elas entendem que a vida profissional delas é uma coisa separada e distinta da vida financeira, isso é uma grande revolução da sociedade. Então, cada vez mais as pessoas terem consciência de que elas têm que investir, que elas têm que gastar menos, isso gera um impacto gigante no meio ambiente, na sociedade, e as pessoas têm hoje acesso a ativos que não tinham antes. Então, os meios de produção, eles realmente têm que estar pulverizados. Eu vejo que o acesso ao capital, ao investimento, isso tem que ser algo totalmente pulverizado na sociedade. No meio de tanto otimismo, tem algum medo, tem alguma coisa que você olha e gera aquela preocupação, aquela angústia? Quando você olha para a sociedade, quando você pensa em futuro? É muito comum as pessoas olharem esse momento como um momento de mudança. Só que isso não é um momento diferente de qualquer outro passado que a gente tem. As mudanças são mais rápidas. Mas vamos olhar como era o mundo há 200 anos atrás. A gente mudou totalmente, né? E a gente vai se adaptar. A gente não tem as respostas todas. Isso é impossível qualquer pessoa dizer que tenha. O que todas as gerações fizeram, elas se incomodaram muito com algum aspecto e um pequeno grupo de pessoas provocou grandes mudanças que fizeram a gente chegar nesse ponto. E essas mudanças têm vários aspectos terríveis que foram adicionados na sociedade e vários aspectos fantásticos. E é nossa função fazer isso para a próxima geração. E a sociedade vem evoluindo assim há milênios. Esse é o caminho natural que a gente vem caminhando. Então, não é que a minha visão é otimista. Eu acho que a minha visão é realista. Eu acho que a gente está caminhando para frente e, enfim, pessoalmente cada um pode sim criar o seu mundo e as suas possibilidades, e chegando lá você pode não gostar e querer mudar totalmente, mas essa busca é muito prazerosa. Eu acho que grande parte da felicidade e da liberdade está nisso, e não ser vítima do que as pessoas me colocaram à frente. Então eu questiono e posso criar a realidade e viver da forma que eu escolhi. Entendendo os benefícios e prejuízos, luzes e sombras gerados pelas gerações passadas, como o necessário para eu fazer o agora e depois, em vez de criticar e julgar e rotular. E ser grato às gerações passadas, porque realmente eles fizeram coisas maravilhosas e coisas terríveis. Assim como hoje, hoje é meio difícil a gente olhar, né? Quais são as coisas que são esdrúxulas, que hoje são comuns, que a gente continua cometendo, né? Tipo, qualquer cidade grande no Brasil, você vai estar ali a poucos minutos de uma favela, onde, cara, as pessoas
morrem com muito mais facilidade e tem muito menos oportunidades do de alguém que está do outro lado do muro. Então a gente vive, assim, é muito fácil a gente olhar a geração passada e achar terrível, mas a gente tem um monte de gente invisível que está no nosso redor, que a gente faz algo tão ruim quanto... E é legal quando a gente fala de história, a gente fala de gerações passadas, a gente também pode levar isso para vida pessoal. Sim. Né? Então, minha pergunta é, qual é a última realidade que o Yanni criou para si mesmo que te gerou um aprendizado que agora você quer fazer diferente? Qual foi a última vez que você percebeu que você mesmo com você tinha que se agradecer, mas precisava mudar aquilo? Qual foi o comportamento, a ideia? Acho que a mudança gigante foi a minha relação com o trabalho. Então, eu por muito tempo tive uma busca com fome para os meus objetivos de negócio financeiros. E eu atingi esses objetivos e, cara, eu vi que muito mais legal que ter o objetivo em si foi o caminho. Então, hoje, realmente, eu consigo ter uma perspectiva de futuro onde eu quero curtir muito mais o caminho, gerar muito mais impacto e ter um dia a dia muito mais prazeroso. Né? Isso realmente gera muito mais valor do que o resultado em si. Então, eu tenho dedicado muito mais tempo, por exemplo, com a família, que eu curto, com a esposa, eu casei recentemente, né? Então eu tô apreciando muito essas pequenas coisas, né? Eu acho que eu tô cada vez mais simples e com mais liberdade. Isso, na verdade, é a verdadeira liberdade, na minha visão. É engraçado porque muitas vezes é necessário alcançar o objetivo para perceber que o caminho é o que mais importa, né? Sim. Mas é difícil alcançar o objetivo se a pessoa nem define um objetivo. Eu vejo as pessoas com grandes dilemas em relação a qual objetivo, o que quer fazer da vida. Cara, é muito mais importante você se encontrar no caminho do que você tomar de largada, sem embasamento, essa decisão. Isso é uma tolice. Isso é o primeiro grande erro que o jovem, por exemplo, comete e que vai gerar uma vida de frustração. Cara, então tenha objetivos, tenha assim, mira o que você quer no final, do caminho, mas você tem que ter realizações mais curtas, porque é isso que gera muita evolução. Não se evolui sem conquista. Como é que você sabe que você aprendeu? Não é quando você erra, é quando você acerta. Existem milhões de maneiras de cometer o primeiro erro pela primeira vez. Mas você sabe que você aprendeu quando você acerta. Então a gente tem que ter esse compromisso mesmo em fazer bem feito, em viver intensamente, em ser melhor todo dia. Tá vendo? E quando você tem um objetivo e realiza, você sabe que, caramba, eu fiz isso. Você vai ter contexto para aprender e para evoluir. Não existe contexto de evolução só com palavras ao vento. Então isso talvez seja o maior desafio da nossa geração. É ter a visão, ter o objetivo, ter o sonho e saber no dia a dia construir. Ah, não é porque é chato que eu não vou fazer. Não, se eu quero, não tem problema ser chato. Quem falou que eu tenho que ter motivação para fazer o que eu quero? Se eu quero muito, cara, beleza. Eu vou, me esforço, consigo, vou aprender a ter prazer com isso, tá vendo? Isso faz com que você amadureça. Você nem é refém da emoção. Faz sentido? Lindamente, a gente vai finalizando, voltando para o começo da nossa conversa e para o começo da nossa relação, que é juntar o idealista e o pragmático. Sim. E fazer simplesmente acontecer, né? Obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Sensacional. Sério. Obrigado. Sério. Sensacional, irmão. De verdade.